Paulo, você tem uns momentos das apresentações que você tem uma participação muito importante. Você pega a Bíblia com muita autoridade. E essa Paula, magrinha, pequenininha, que fala devagar, de repente ela pega a Bíblia e se transforma. Você vira um super-herói ali, como aquele super-herói que entra e vira, e se transforma e você vai com uma autoridade. Fala um pouquinho desses momentos que são tão incríveis, tão emocionantes e tão verdadeiros assim. Eu, pela minha personalidade, eu não conseguiria fazer isso, né? Mas a Bíblia foi sempre algo de muito valor na minha vida, sempre. E interessante é que lá atrás, eu lembro uma situação aqui nos Estados Unidos, que Fernandinha falou assim, eu quero que você dê uma palavra nessa canção. E a canção não tinha nada momento para isso, não. E eu lembro que o Ricardo Bortella estava nesse dia com a gente, e eu ministrei ali, nem eu imaginava fazer aquilo. E o Ricardo, no final, falou, ele deu uma palavra para mim e falou sobre isso, que era uma leoa né, ministrando. E depois de uns anos, o Judson, ele pediu a uma pessoa, acho que foi a Cris, que compartilhasse comigo um sonho que ele teve comigo. E isso eu trouxe para mim assim, eu não sei se ele se lembra disso. Era um sonho, vou contar mais ou menos, eu sou muito ruim de lembrar das coisas. Mas era um sonho como se eu estivesse na piscina e eu tivesse que gerar. E Fernandinho me ajudaria nesse processo. Então eu entendi que algo estava fluindo nas águas, assim, no espírito, sabe? Entendi. E então é isso. Na canção Caia Fogo, por exemplo, Ele explicou porque eu não entendi nada. Tipo assim, tava na piscina, já imagina você de maiô, de óculos escuros, não, tomando para. um abacaxi. Não, Gerando dentro do Espírito Santo. Gerando algo, e eu entendi agora eu entendi. Algo que seria no espírito, né? Você é mais crente, né, eu Samuel? Entender você entendeu muito isso, obrigado. né? Achei profundíssimo. Depois entendi, velho. Mas é isso, eu acho que eu não me expliquei bem, eu fiquei bem confuso, assim. Eu fiquei, quem é crente entendeu, quem não é? Isso, irmão. Por falar nisso, gente, a Paula é minha instrutora de linguajar. Explica isso aí, Paula, pra gente. Pode contar. Conta você, Ô, Fernandinho. O Fernandinho, é porque o Alex é o seguinte, ele tem um problema muito sério com inveja. Tinha, com inveja. Porque o Samuel... Mas né? Foi ontem, né? Tinha porque foi ontem, então. Não, hoje, meio-dia. O Samuel, ele é o criador dos 3 palavrinhos, Sim. né? E o Alex, com muita inveja, ele queria criar o Ministério 3 Palavrão. Por isso... É porque é o seguinte, eu tenho uma dificuldade. Você vê. Eu tenho uma dificuldade. Tinha dificuldade. De usar algumas palavras que a Bíblia fala torpes, né? E você verbalizava com muita veemência. Palavras até para elogiar, você elogiava com muita... Até para elogiar, eu usava palavras que não se poderia usar numa mesa de família. E isso não é um problema só meu, muitas pessoas têm essa dificuldade, inclusive o Fernandinho já teve essa dificuldade. Mas quando ele era criança, né, querida? Essa parte eu conto. Quando ele tinha 4, 5 anos de idade. Eu conto. Não, conta a sua parte. Não, é isso. Aí às vezes escapa. Aí eu preciso mudar e tentar que eu tô... Sabe como melhorei? Boa demais. Tá fazendo jejum. Não, fala sério. Eu tô sem falar. O Alex fez jejum de palavra feia. Aí ele ficou mudo, né? Não, tô brincando. Não é sério. Aí um dia eu tava com o Fernandinho Paulo no show do Petra, não foi? Aí eu tava com o telefone e tal. Que foi um show bom pra caramba, né, Alex? Aí eu comecei a falar... bom pra caramba. Aí eu comecei com alguém no telefone e usei umas palavras... Chulas. Aí a Paula, eu desliguei, a Paula mirou em mim, ela veio com as garras dela na minha cara, assim, mas me lenhou. E aí eu fiquei meio sem graça na hora e tal, falei, tá certo e tal. Mas me marcou, porque eu falei, cara, a Paula é muito discreta, ela é muito na dela. Pra ela falar que o negócio tá feio mesmo. E verbalizar, é óbvio que isso é algo que já deve incomodar ela há um tempo, que a gente já se conhece há muitos anos. E ela falou assim, quer saber? Quanto tempo, Alex, já de caminhada aí com o Ministério Fernandinho? Não, desde do Ser de Justiça dá o quê, amor? Paula que é boa de data. 2007, eu acho. Quase 20 anos aí. E Fernandinho, não, vou te falar, mas do balaio já foi antes, quer dizer, isso eu comecei a caminhar produzindo, mas a gente já, né, desde o início lá mesmo. O primeiro DVD do Fernandinho, cara, eu assisti ele inteiro. Faz chover, né? Faz chover, eu lembro. Foi Abundante Chuva, Abundante Chuva foi depois, né? Abundante Chuva, tá vendo? Que eu conheço. Chuva! Fala, vamos lá então. Aí eu queria agradecer a Paula, porque depois que ela puxou minha orelha, eu fiquei ainda mais atento, estou me esforçando muito e tenho conseguido.
Melhorou muito mesmo. Pra caramba ficar sem falar palavrão. É isso aí. E quanto é o lance do Fernandinho? Na verdade, já tem tempo que eu quero te chamar a atenção, né? Eu sei, eu percebi naquele dia. Então. Foi claro que estava entalado. Mas assim, eu vou contar o nosso testemunho, a nossa experiência. Você também falava, então? Não, querido, eu não sou disso. Não, ela não é disso, não. É pura. Mas quando a gente começou a namorar, eu falei, a gente era... Paulo xingando. Bobo. Seu feio. Incircunciso. Sem graça. Sem unção. Mas quando a gente começou a namorar, quando a gente se conheceu, o Fernandinho chegou, devia ter uns 10 anos, 12 anos, não sei. E ele, assim, de 10 palavras, 9 eram palavrões. Você sabe disso? Uma vez eu vi ele comentando e me chamou muita atenção. Eu vi um testemunho dele em algum lugar ele falando sobre isso. Foi numa live com o Ezenete. E aí Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu, assim, realmente não sei como que a gente começou a namorar, porque aquilo para mim era uma ofensa, era um horror, né? Não condizia, porque os amigos falavam, com a Paula não namora a Paula não, pelo amor de Deus, para me poupar, né? Mas aí, ele uma vez falou comigo assim, eu não consigo, porque a minha família vem de uma região que isso é comum. E eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, não existe isso comum. Isso é comum para quem não é nascido de novo. Boa. Porque se você é nascido de novo, a sua cultura é o reino. A sua cultura não é nordestina, a sua cultura não é carioca, a sua cultura não. Sua cultura é do reino. Você já começou a mandar nele no namoro, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá mas certo. foi bom, né? Foi boa uma mudança. Você manda até em mim, não vai mandar no seu marido. Então, a palavra diz, acho que é em Colossenses, despojai-vos da ira, das palavras torpes. Então, assim, se a gente está cheio do Espírito, existem muitos outros pecados que eu cometo, mas o palavrão é um pecado que é algo que a gente pode abrir mão, porque eu acho que isso, seja por tristeza, por alegria, por raiva, eu acho que não faz parte daquele que tem o Espírito Santo, né? Fernandinho, fala então para quem está nos assistindo que tem a mesma dificuldade. Como que você, um homem de 10 palavras não haverá palavrão, conseguiu ter um linguajar santo, assim, cristão? Né? Primeiro a gente precisa reconhecer que a gente está errado, que a gente tenta encontrar desculpa e a gente tenta justificar, né, de várias maneiras. A gente precisa reconhecer que está errado e a gente precisa se encher da palavra de Deus. Né? E eu realmente sei que é complicado para quem está ouvindo, né, e passa por esse problema. Eu nunca tive problema com droga, nunca tive problema com nada, mas esse era uma coisa assim, se eu estava feliz, eu xingava, e se eu estava apurrinhado também eu xingava. Então, assim, era um negócio louco. Né? Eu não quero espiritualizar muitas coisas, mas eu acho que quanto mais você vai falando palavrões, você está chamando demônios para aquele momento ali da sua vida, entendeu? Para estar ao redor. Assim como sua boca abençoa, você também amaldiçoa. Então, você às vezes está se amaldiçoando. E eu lembro uma vez eu trabalhando e com um amigo meu, e chegou no final do expediente, ele olhou para mim, emocionado, falou bem assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, Josias, a gente trabalhava junto, ele falou bem assim, você não xingou uma vez hoje. E aí eu olhei para ele assim, e falei assim, você tá falando só para me agradar, você tá falando só... Ele falou, aí ele ficou assim emocionado e falou, não, cara, diante de Deus, você não xingou uma só vez. A manhã toda você não xingou uma só vez. E aquilo me deu um susto, porque era algo tão comum que eu não sentia se eu estava xingando ou se eu não estava xingando, que eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou sendo curado disso e tal? E aí fui, tendo testemunhos de pessoas, e isso foi uma luta muito grande, e realmente eu creio que Deus liberta, né? Deus, ele não só nos perdoa, mas ele nos liberta. E se você passa por essa dificuldade, reconheça que você está errado e peça ao Espírito Santo, e se encha de Deus e peça ao Espírito Santo para poder remover isso da sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então nós somos uma obra em aperfeiçoamento e Deus, ele quer fazer isso, ele quer que a nossa boca seja realmente para abençoar, para realmente falar coisas boas.